Muito bem, vamos comentando trechos do discurso do Lula, vamos assistir mais um. Durante esse pronunciamento, o presidente disse que uma reforma tributária justa é o suficiente para a classe média, que, segundo ele, precisa pouco do governo. É a declaração que a Janaína já tinha citado, vamos assistir agora. Eu estou devendo aos meus ministros uma viagem para que todos vocês conheçam os lugares em que as pessoas mais vivem miseravelmente. Porque tem pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, que eles precisam um pouco da gente. Os mais ricos não precisam. Os muito ricos, às vezes, precisam porque sonegam, ou às vezes não pagam o imposto necessário, ou às vezes querem muito dinheiro emprestado. Mas nós temos que olhar decisivamente aqui quem foi prefeito, quem foi governador, sabe que não tem outro jeito da gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Muito bem, vamos comentar esse trecho, depois eu mostro o outro. Janaína já estava se adiantando. O que me preocupa é o presidente insistir nesse discurso de separação, de demonização. Então, quando é que o muito rico precisa do governo? Quando sonega, quando quer dinheiro emprestado. Que, aliás, nos governos do PT, eles favoreceram muito esses grupos. Mas aí não vou olhar para trás, vou olhar para frente. A política dos campeões nacionais, do BNDES. Sim, aí a classe média não precisa de governo. Por óbvio, nós compreendemos o que ele quer dizer, né? Quem vai necessitar da saúde pública, da educação pública, né? A pessoa mais carente. Mas, assim, grande parcela da classe média também depende. E, a bem da verdade, o que a classe média precisa é de estabilidade jurídica. É de algumas certezas do que vai acontecer, de como vai acontecer. É que não ocorra o gigantismo da máquina pública, porque aí ela que vai ter que pagar a conta. Então, não é verdade que a classe média não precise do governo. Precisa muito. Talvez não no âmbito do assistencialismo, mas no âmbito da responsabilidade. Para além disso, o presidente insistir nesse discurso segue sendo o discurso do nós e eles, o discurso da demonização. Só que é um discurso mais simpático aos formadores de opinião do que era do antecessor. Mas não tem diferença significativa. Não tem diferença significativa. O presidente passou por uma série de temas. Para não parecer que eu estou aqui apenas criticando, vou fazer um elogio a um dos pontos trazidos pelo presidente, quando ele reconhece a necessidade de nós trazermos para o SUS ou disponibilizarmos por meio do SUS o acesso a profissionais de saúde especialistas. Tem um ponto que me chamou a atenção, um ponto positivo. Mas para que isso aconteça, é necessário enxugar esses gastos todos, esse gigantismo. Então, se ele quer efetivamente melhorar a saúde, eu mergulhei muito nesse tema nos últimos tempos, tem que ter responsabilidade nos gastos. Tem que ter responsabilidade. Então, assim, o que vem me preocupando é que, assim, eu até acho interessante os colegas dizerem da comunicação. Gente, eu assistindo esse homem hoje, com todas as críticas que eu faço do ponto de vista do mérito, do ponto de vista ideológico, ele é muito habilidoso na comunicação, ele dá nó em pingo d'água. Qualquer um que ouça isso, olha como ele é humano, olha como ele é preocupado. Pegou uma carta de intenção e falou muito bem. Ele leu uns trechos, mas a maior parte ele não leu. Isso é uma habilidade incrível. Então, não dá para dizer que um homem desse não saiba comunicar. Ao contrário, ele conseguiu transformar em ações concretas, na palavra, aquilo que eles não fizeram. Porque se espremer o discurso do presidente, tudo que ele apresentou como realização nos 100 dias, são planos, apenas planos. Mas como ele fala muito bem, ele é muito bom nessa... Acho que não tem na política nacional quem fale melhor que ele. Ele consegue passar a impressão que tudo aquilo ali foi feito, quando nada foi feito. Eu destaco esses pontos porque quem acha que vai ser fácil substituir esse homem 26 está enganado. Hélio Beltrão, o que você avalia dessa declaração do Lula de que a classe média não precisa do governo? Me lembrou a declaração da Marilena Chaui, uns anos atrás, dizendo que
que odeia a classe média, que a classe média é estupidez, que a classe média é tudo que tem de reacionário. É mais ou menos nessa linha. A classe média, dane-se, paguem a conta, se virem aí, porque o nosso foco é outro. E está certo o foco no pequeno, não está errado o foco no pequeno. O problema é que isso é só garganta do Lula, é só discurso do Lula. Por exemplo, a gente falou aqui semana passada, Felipe, que o Lula estava sugerindo que se aumentasse a meta de inflação. Significa que ele quer mais inflação para poder diminuir os juros. Todo mundo sabe que mais inflação prejudica quem? Os mais pobres. Então, obviamente, enquanto ele está fazendo um discurso de que ele quer cuidar dos mais pobres, como a Janaína falou também, que ele está pensando nos mais pobres, mas não está preocupado com a responsabilidade fiscal, que é o que permite que você ajude os mais pobres, ele está lá defendendo mais inflação. E a classe média, vamos lembrar, a classe média ela está no pior dos mundos, porque ela paga todos os impostos pesados para financiar tudo que o governo quer fazer, mas ela procura evitar os serviços públicos porque ela sabe, em primeiro lugar, que a educação pública, a saúde pública e segurança pública e tal são extremamente deficientes, que ela, se pudesse, evitaria sempre que possível, porque sabe, por exemplo, que se tiver um filho no sistema de educação público, isso tende a ser algo que perpetua diferenças de habilidades. Quem tem acesso à educação privada tende a ter uma melhor educação. E a gente segue apostando que o governo deva ser gestor de educação e não apenas ajudar financeiramente quem precisa de educação. Enquanto a gente acreditar, né, que o governo precisa ser o gestor de educação, o gestor da saúde, e não simplesmente ajudar quem precisa disso, a gente vai ter essa perpetuação da diferença. E a classe média procura escapar disso, mas aí ela tem que pagar duas vezes. Paga todos os impostos como se estivesse usando esses serviços, mas ao mesmo tempo paga para ter a solução privada, que é o que ela acha que é mais adequado. Enquanto isso, tem que ouvir de um presidente que a classe média não precisa mais nada. É duro. A professora de filosofia citada pelo Hélio Beltrão, ela disse originalmente que a classe média é estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. Foi uma fala que repercutiu muito naquela época e muito mal. Zambelli, qual é a função da classe média? Porque se fala muito que é pagar imposto para sustentar os projetos do governo. Agora, não é só gasto social para ajudar os mais pobres que está sendo sustentado pela classe média por meio dos impostos. É também muito privilégio, não? Felipe, eu acho que tem uma questão central nesse debate sobre a classe média, porque a classe média hoje não é uma coisa uniforme. Eu acho que o Lula, se estiver encontrando outro inimigo aí nessa linha, se procurar a classe média, vai se dar mal. Porque a classe média hoje, inclusive, tem uma parcela importante de cidadãos que emergiram, que estão aí a nova classe média, a classe C, inclusive do governo Lula, né? A custo a gente pode discutir financiamentos, endividamento e tal, mas teve uma mobilidade social nas gestões anteriores do Lula. E, aliás, hoje é uma crítica dentro do governo que o Lula não consegue dialogar com esses trabalhadores que viraram empreendedores. Tem até discussão sobre regulação de aplicativos e tal nesse contexto. Eu acho que não é muito... Eu acho que não é inteligente escolher mais um inimigo dentro desse contexto. O que eu vejo no discurso do Lula... De novo, concordo com a Janaína que ele tem um talento incontestável para encantar plateias. Isso acontece porque ele é um líder sindical que, enfim, quando a gente era... eu vi Lula discursar no ABC em greves, né? E ele tem um talento para conduzir a conversa com esses públicos e sempre, eu vejo um traço muito presente na trajetória do Lula, que é a história da luta de classes. Então, eu vejo, quando ele fala, eu estou aqui para defender os pobres. Os ricos estão fazendo outros movimentos aí que não passam por mim. Quer dizer, eu sou defensor dos pobres. Esse é um discurso batido para muitos segmentos sociais, mas tem um sentido quando ele enfrentou uma eleição em que ele venceu a eleição com seus 51 pontos percentuais, é bom que se diga, uma eleição muito apertada, mas que a fortaleza eleitoral do presidente Lula reside hoje nas classes sociais menos favorecidas e na região Nordeste. Então, ele fala com esse público. Quando o Hélio fala que 38 pontos percentuais de bom e ótimo é pouco, eu não sei se é pouco. 38 pontos percentuais de bom e ótimo, quase 40 pontos de bom e ótimo, é um percentual
Não é desprezível se a gente for olhar os presidentes da República desde 2013, principalmente que eu traço esse marco de 2013 para cá, que eu acho que mudou muito. O humor das pessoas em relação ao gestor público piorou muito depois da jornada de 2013. Acho que tem um questionamento permanente. Então eu vejo o Lula falando para a sua base. E, de fato, não tem um esforço do governo para falar para o conjunto da sociedade civil. Ele está falando muito para a sua base porque ele entende que a sua fortaleza, o que vai defendê-lo na hora de uma nova crise econômica, ou uma crise de governabilidade com o Congresso, ou outras questões que podem aparecer nesse governo, quem vai defendê-lo é quem esteve sempre com ele. Então, é um discurso meio para retroalimentar a base eleitoral. Concordo que não vejo esforço para expandir. Agora, na estratégia do Lula, ele é um animal político, ele tem um instinto político muito aguçado, você pode questionar para onde está direcionar esse esforço, mas eu vejo nesse instinto político a clareza de uma direção. Eu vou, de novo, fazer um governo para quem está comigo sob todas as circunstâncias. Quem não vai questionar a minha capacidade de governar o país, que é o eleitor que depende do Estado, e aí tem um Estado maior. É uma coisa que é um ciclo, né? Isso retroalimenta as ações do governo. Das discussões que a gente tem acompanhado no governo, entre os ministros da área política, quando vem a Casa Civil e traz uma visão mais, o eleitor do Nordeste, o eleitor mais pobre, pensa assim. Aí veio o ministro da Fazenda e disse, olha, nós temos que lidar um pouco com as demandas do sistema financeiro, porque o sistema financeiro está cuidando da dívida pública do Brasil, que é o sistema financeiro quem custeia, a rigor. Então, é um balanço que eu vejo o Lula sempre pendendo para quem traz o pulso político, quem traz o pulso das ruas. E eu vejo nesse discurso de novo... popularidade, o voto. Popularidade, o voto, que é o querer. Assim, e a discussão que a gente vai fazer na frente, eu acho, sobre isso, tem a ver, inclusive, com o projeto político, né? Que o ex-ministro Zé Dirceu disse que não se esgota agora, né? São 3 mandatos, pelo menos. Então, Lula está fazendo um discurso para manter a sua base organizada, já pensando um pouco no processo de 26, imaginando, na minha visão, que não serão 4 anos de bonança. Eu acho que, ao contrário do que aconteceu nas primeiras gestões do Lula, em que ele teve um contexto global muito favorável, boom de commodities, uma série de outras questões que a gente pode discutir aqui a extensão, dessa vez o cenário externo é mais desafiador. As economias do mundo estão com um crescimento baixo e inflação alta. O Brasil vai ser uma ilha nisso? Qual é a fórmula para chegar? Não está claro para mim. Então, preparando um pouco os espíritos das pessoas para esse processo, talvez, de um PIB um pouco mais modesto e tal, ele já precisa endereçar uma agenda de sucessão, que eu acho que é o que está colocado hoje nessa conversa entre os ministérios.